Olá, bom dia, povo de Deus. Aqui mais uma vez o pastor João Dias Bruxelas. Espero que vocês estejam passando uma semana abençoada, não poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Somos sábado 27 de agosto de 2022. Glórias a Deus. Sem delongar, vamos à leitura da palavra de Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Até onde o Espírito Santo nos conduzir. Amém? Glórias a Deus. Então vamos à leitura. Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua Verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós como toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperarmos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Verso 13. Quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Até aqui. Glórias a Deus. Aqui nós vemos, o Paulo está mostrando a Éfesos, destinados ao Éfesos, a nós, ao povo de Deus, ao povo escolhido. As bênçãos espirituais em Cristo. Quando você vem a Cristo, quando você aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal da sua vida, o que se pode acontecer? O que Deus predestinou para nós antes mesmo da fundação dos tempos. Glórias a Deus. Você é predestinado, amado, amada irmã. Somos um povo eleito de Deus. Glórias a Deus. Que levante o inferno, que levante que for que levantar contra você. Se você é uma nova criatura, se você está em Cristo Jesus, nada eles poderão fazer contra você. Não. Você é predestinado, você é escolhido. Mas para isso tem que estar debaixo da mão poderosa de Deus, obedecendo-o a todo o tempo. Glórias a Deus. Vamos lá, ao verso 3. Bênçãos espirituais em Cristo. Que Deus nos reserva. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Estamos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Estamos enxertados em Cristo. Através do selo, que é o Espírito Santo de Deus. Estamos plantados nele. Glórias a Deus. Então, por isso não temas. Por mais que você esteja passando por tempestades, por mais que você vê o problema maior
do que a sua própria capacidade. Não apoie na sua sabedoria, não apoie na sua força terrena, carnal, que não serve para nada. Mas busque nas regiões celestiais. O nosso socorro vem de quem? Daquele que criou os céus e a terra. Busque a face dele e conte a tua vida a ele. Dialoga com Deus, seja amigo de Deus. E inimigo do mundo. Glórias a Deus. Aquele que se diz amigo do mundo se constitui automaticamente, de acordo com a palavra de Deus, inimigo de Deus. Mas aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Pois o mundo jaz no maligno desde a criação, desde a queda do homem. Glórias a Deus. Passamos adiante. Verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação. Entenda, criatura. Antes de você ser gerado, você já foi escolhido de Deus. Antes. Glórias a Deus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Devemos sermos santos, pois o nosso Senhor, ele é santo, irrepreensíveis. Que tipo de testemunho você dá para aqueles que estão lá fora? Para o ímpio. Para aqueles que se levantam contra você. Qual é o seu testemunho? Glórias a Deus. Devemos amarmos a todos com o amor de Cristo. Com o amor de Cristo bem explicado. Glórias a Deus. E irrepreensíveis em sua presença, irrepreensíveis diante de Deus. Pois quando você vai diante de Deus também, é neste momento que Satanás escolhe para te acusar. Você está vendo? Ele se diz teu filho, mas ele não te obedece. Fez isso, e ainda aumenta, acrescenta bastante. É o papel de Satanás. É o acusador das nossas almas. Então nós devemos sermos irrepreensíveis diante da face do Deus Pai Todo-Poderoso. Como assim irrepreensíveis? Pecar, nós pecamos todos os dias. Mas seja inteligente. Busque a direção do Espírito Santo e peça perdão. Pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que pedem perdão e pedem ao Senhor para que nos lave com o seu sangue carmesim. Seremos mais brancos do que a neve. E acusação nenhuma prevalecerá quando estivermos em oração na presença do Todo-Poderoso. Pois todo pecado confessado é pecado perdoado. Mas arrependa-te do teu coração, não de lábios. E não peques mais esse tipo de pecado. O pecado para o verdadeiro Filho de Deus deve ser um acidente. Glórias a Deus, e não um modo de viver. Estamos nos entendendo, amada igreja? Então devemos sermos irrepreensíveis. Primeiro, santo. Depois, irrepreensíveis. Não dê motivo. Não abre brechas para o teu inimigo. Amém? Verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então é da vontade de Deus, eu e você, sermos filhos de Deus. Ele nos escolheu, nós, por simplesmente um azar. Não. Ele nos escolheu porque foi da vontade dele. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe da minha capacidade. Ele sabe do meu limite. Ele me conhece muito mais do que a eu próprio. E assim vice-versa a você. Deus te conhece muito mais do que você próprio. Então, por isto, seja prudente. Tardio em irar-se. E perdoe sempre. Errar, nós erramos todos os dias. O que Jesus falou? Se você tão somente olhar e desejar, já cometeu adultério com ela, com ele, etc. Entendeu? Só de pensar. Agora, se passar o ato, o preço do pecado é o quê? É a morte. Você pode morrer espiritualmente. E é a pior morte que existe. Glórias a Deus. Este morrer espiritualmente
É uma simbologia porque o espírito não morre. O espírito ele vive eternamente. Por isso há essa guerra interior entre mim, em ti e em nós, que é a guerra da carne, a concupiscência da carne, é os desejos carnais contra a vontade do espírito. Pois a carne ela vai fazer tudo para condenar o teu espírito ao inferno, junto com os demônios. Tudo. A carne ela quer ser massageada, perdão. Massageada. Ela quer reinar. Ela quer colocar o teu espírito servo. Não, a carne é o condutor. Ela é a condução. Ela é o transporte do nosso espírito aqui nessa terra. Ela que tem que ser a serva. Ela que tem que servir ao espírito. E não a carne reinar em majestade aqui nesta terra. Glórias a Deus, então faça muita atenção. Coloque a carne no lugar dela, pois dela não se aproveita nada. Ela vem do pó e ela voltará para o pó, mas o teu espírito, ele vive eternamente. E há 2 caminhos, não há 3, não há 4, não há 10. Há um só Deus, não há milhões de deuses como estão hoje aí as religiões. Amém? Passamos adiante. Espero que vocês estejam compreendendo. Verso 6. Recapitulando, verso 5. É da vontade de Deus. Somos escolhidos de Deus. Somos filhos e filhas de Deus. E ponto final. Amém? Verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos deu para ele. Ele nos escolheu e nos entregou a Jesus, o seu Filho amado, a quem ele entregou todo o juízo de céus e terra e embaixo da terra. Está tudo na mão de Jesus. É Jesus o supremo juiz de todo o universo. Tudo foi criado nele, por ele e para ele e está firmado nele. Então, por isso que o salmista falou, beijai ao Filho, para que se não ire contra vocês. Então, seja obediente à palavra de Deus. Busque o discernimento, busque o conhecimento. O conhecimento não tem inferno, não tem demônio, não tem macumbeiro, não tem nada desta terra que pode roubar o teu conhecimento. Conheceis a verdade vos libertará através do conhecimento da palavra de Deus. O homem não viverá só de pão, não, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glórias a Deus. Passamos ao verso 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O perdão dos nossos pecados está em Cristo Jesus, que se entregou por nós, que verteu o sangue dele uma vez por todas, para todo o sempre. Ele ressuscitou, colheu o sangue dele que foi derramado na cruz e levou e entregou para o Pai. Falou, está aqui, meu Pai. A remissão dos pecados daqueles que o Senhor predestinou antes mesmo da criação da terra. Eu paguei o preço por eles. Então é neste sangue carmesim que devemos sermos lavados, justificados, purificados. Estamos justificados, purificados por este sangue. É o sangue que lava o nosso espírito, que nos deixa sem mancha, que podemos apresentar diante do altar da graça do Deus Todo-Poderoso, irrepreensíveis, através do sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. E graças a Deus, pois Deus é riquíssimo em misericórdia, tardio para se irar. Mas cuidado, nosso Deus também é fogo consumidor. Lembre-se que o apóstolo Paulo falou, e há vaso de barro, há vaso de honra e há vaso de desonras. Deus não escolheu a todos, ele não predestinou a todos, ele chama a todos. O desejo dele é que todos se arrependam e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da vida própria, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem atalhos para vir a Deus, se não passar por Jesus. Se você não conhece Jesus, pobre de você. Glórias a Deus. Está na hora de
se achegar a Deus. E ele achegará a vós também. Vamos ao verso 8. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Glórias a Deus. Não, vamos voltar ao verso 7 e complementar com o verso 8. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Irmão e irmãs, a sabedoria de Deus, ela vai além de qualquer entendimento humano. Deus não é um espírito. Deus, ele é 7 espíritos. Me responde, quem é o conselheiro de Deus? Todos os reis têm os seus conselheiros. Quem é o que dá conselho a Deus? Deus, ele é a sabedoria suprema. Por isso ele ri na cara de Satanás, quando Satanás vem acusar os filhos de Deus, pois é o papel de Satanás. Deus ri, zomba de Satanás, pois Deus sabe que os dias de Satanás estão chegando e que ele jamais pode com a igreja de Cristo. Os únicos na terra que colocam Satanás no lugar dele são os santos de Deus, o povo escolhido, o povo irrepreensível diante de Deus, que coloca Satanás onde ele deve estar. Os únicos que humilham Satanás, que têm o direito de pisar na cabeça de Satanás e o expulsá-lo e mandar para os quintos dos infernos, é a igreja de Deus. Então, por isso, sejam santos, irrepreensíveis. Não dê motivos para Satanás vos acusarem. Sejam sábios, prudente como a pomba, astuto como a serpente. Glórias a Deus. Verso 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Quem nos revelou? Deus Pai Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus. Ele revelou o mistério da vontade do coração do Pai, de Deus. Deus revelou em Cristo Jesus, o enviando para nos resgatarmos das trevas para a luz do seu Filho, amado Jesus Cristo de Nazaré. De acordo com o propósito de quem? De Deus mesmo. Estabelecido em quem? Em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Passamos ao verso 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas Deus colocou e entregou, depois do sacrifício de Jesus, a Ele. Toda autoridade, todo poder, tudo está agora em Cristo Jesus. Por isso Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso a Bíblia nos respalda que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Porque Jesus veio voluntariamente nos resgatar, nos comprar, nos adquirir com preço de sangue, preço altíssimo. Se encarnou, se vestiu este manto que nós estamos com ele ainda, que é essa carne pecaminosa, que tudo que ela faz é para nos conduzir à perdição eterna. Por isso, não dê muito ouvido à tua carne, irmão e irmã. Isso tudo aqui passa e passa muito rápido. Glórias a Deus, tudo está em Cristo Jesus. Tudo que você quiser tem nele. Verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade.
Nele fomos também escolhidos. Você é escolhido em Cristo Jesus, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo a proposta da sua vontade. É da vontade de Deus. Ter te escolhido, ter me escolhido. Jesus falou, não. Em lugar nenhum, Jesus falou que seria fácil. Não, Jesus nos advertiu. Ele falou, se eles me perseguiram, se eles fizeram isto com a madeira verde, quanto mais a vocês. Eles vos perseguirão. São instrumentos de Satanás. Satanás precisa de um corpo para entrar. E aonde que ele entra? Ele tem os seus filhos também. Como Deus, Pai, nos predestinou, Satanás tem os seus escolhidos também. O que Jesus falou? Vocês são filhos do diabo e fazem a vontade dele. Você quer receber alguma coisa boa dos filhos do diabo? É claro que não. Tudo que eles vão fazer é tramóia, é mentir sobre você, é falar mal de você, é levantar calúnia sobre você, é te provocar. Então não espere nada de um ímpio. Nada de bom sai de um ímpio. Por isso a igreja do Senhor deve fazer atenção. Com quem você está comendo, para quem você está abrindo a porta da tua casa. Seja mais inteligente, amados. Somos ovelha no meio de lobos ferozes que só nos querem nos devorar. Eles querem ver o teu mal, eles querem ver a tua caída. Mas seja prudente. Submetei a Deus, obedecei a Deus. E Ele é o grande general que vai na nossa frente, destronando tudo e todos e quebrando todo o laço, toda macumba, tudo cai tudo por terra. Mas você tem que estar debaixo da mão poderosa do Criador, daquele que pode todas as coisas. Glórias a Deus, então seja prudente. Comece a fazer como Deus faz. Ri na cara deles. Ri na cara de Satanás. Glórias a Deus. Verso 13. Verso 12, perdão. A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Que tudo que você faça, amados, faça como se estivesse verdadeiramente fazendo para Cristo. E dê glórias a Deus, e dê glórias a Jesus, que nos comprou, nos predestinou, nos escolheu, e vai nos levar para morar com Ele na glória. Lá não tem choro, lá não tem ranger de dentes, lá não tem doenças. Toda lágrima será enxugada. Glórias a Deus. Eu tenho saudade de voltar para a casa do Pai. Lá é o meu lugar. Eu quero te ver lá também, usufruindo do bom e do melhor. Somos príncipes e princesas de Deus. Glórias a Deus. Lá nós vamos vermos a diferença daquele que faz e aquele que não faz a vontade de Deus. Glórias a Deus. Verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você está selado, eu estou selado. É este selo que revela para o inimigo que somos filhos de Deus. Por isso você é atacado. O mundo não recebeu Jesus. Eles os condenaram, eles os colocaram naquela cruz. O mundo. O Deus com D minúsculo desse século. Usou os fariseus, usou o sumo sacerdote daquela época para crucificarem Jesus. Mas Jesus veio para esse propósito. Jesus sabia tudo. Quando ele estava na última ceia dele com os discípulos, ele falou assim, eu vos digo que um de vocês é um diabo. Ele estava falando de quem? Judas Iscariote, que o entregou. Ele sabia tudo, mas ele veio para aquela hora. Qual a oração que ele fez no Getsemane? Pai, se possível,
afasta de mim esse cálice. Mas em tudo, que seja feita a vossa vontade. Por quê? Porque Jesus sabia o que iria passar na cruz. Que a carne iria sofrer demasiadamente. Ele foi o primeiro a morrer. Ele foi crucificado, ele e mais 2 ladrões, uma à esquerda e uma à direita dele. Ele foi o primeiro a se entregar. Ele se entregou para a morte. Embora ele ressuscitou vitorioso, ele venceu a morte. E a morte será o último inimigo que Deus vai destruir, jogando no lago do fogo para todo sempre. Que se considera na Bíblia, se respalda na Bíblia como a segunda morte. Por quê? Porque eles nunca mais sairão do lago de fogo, onde está predestinado para Satanás e aqueles que o servem e aqueles que o seguem nesta terra. Não vá para o inferno. Há 2 caminhos. Vá para o céu. Conserte com Deus você que ainda está impregnado de pecado. Não há pecado que Deus não possa perdoar, desde que seja feito das tábuas do teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e que você não volte mais ao pecado. Conserte-se com Deus. Os tempos estão abreviados. Em breve, vocês verão calamidades que jamais a terra viu. Está às portas. Todos os sinais estão aí. Basta você ligar a tua televisão ou mesmo a internet e você vê. Os sinais estão todos aí. Tudo se cumpriu. Tudo. Então faça muita atenção, amados. Vamos ao verso 14 para terminar. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós pertencemos a Deus, nós temos um dono que nos comprou com sangue. Glórias a Deus, Ele é o nosso dono, mas também Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito. Busque a face do Senhor. Deus dá a prova, mas Ele não nos deixou órfãos. O Espírito Santo está em mim, está em ti, está em nós, para nos ajudarmos a passarmos estas provas. Dias difíceis estão às portas. Sejam prudentes. Glórias a Deus, não tema nada. Nenhum levante contra ti pode te atingir se você estiver debaixo da mão poderosa de Deus. Podem falar o que falar. Pode tentar fazer o que tentar fazer com você. Deus vai simplesmente zombar deles, e quem se ocupa dos meus inimigos, dos teus inimigos, é Deus Ele mesmo. Quem repreende a Satanás é Deus. Não é você pela tua força. Simplesmente creia que Deus é poderoso para fazer mais que pedimos e pensamos, e que Ele é muito mais do que um pai. Glórias a Deus. Muito obrigado. Um sábado abençoado, um domingo que já de entrar abençoado em família no poder de Jesus Cristo de Nazaré, que é o pastor João Dias Buchelas. Compartilhe este vídeo, amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as duas consolações estejam com todos vós. Uma semana que vem abençoada no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias a Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau. E fui!